volta aqui na nossa sala com mais um convidado, um bate-papo especial. A gente começou o programa falando sobre recomeçar e eu quero saber, você já fez as suas metas para esse ano? Nós, geralmente colocamos ali expectativa sobre um novo ano, E aí vai passando o tempo e a gente vai se frustrando. Então hoje eu quero falar com você sobre isso. Nós trouxemos aqui um especialista para nos dar dicas para a gente não terminar esse ano nem frustrado e nem decepcionado com as expectativas que a gente colocou, tá bom? Estou recebendo aqui o Flávio Macagnan, que é psicólogo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bárbara. Obrigado pelo convite, por estar aqui no canal com vocês. É uma honra. Muito bom. Olha, já vou começar a te perguntar, qual que é a maneira da gente conseguir recomeçar? Qual é a melhor maneira da gente conseguir esse recomeço? Bom, recomeçar é algo que você está começando de novo, Então, eu preciso fazer. Primeira coisa, fazer. Agora, fazer o quê? Eu preciso ter um planejamento para esse recomeço, Como a gente fala de ano novo, existe uma virada e essa virada a gente leva muito para a nossa vida, a gente quer uma virada que seja eficaz. Então a gente pega o ano anterior, avalia aquele ano e fala assim, bom, algumas coisas eu vou fazer, outras não. Esse ano, por exemplo, eu vou entrar numa atividade física. Eu vou fazer dieta esse ano. E aí a gente começa a querer planejar. E é necessário que haja esse planejamento para que a gente possa estar recomeçando. Também é importante motivação, saber o que você está planejando, E o principal de tudo que eu sempre falo para as pessoas, principalmente para os meus pacientes, que é a busca do autoconhecimento. O autoconhecimento vai proporcionar a você uma busca eficaz daquilo que você quer. Então, se você não tem esse autoconhecimento, essa busca fica muito aleatória. E estando aleatório, eu não consigo ser mais concreto nas minhas lutas, Porque eu não me conheço. Então eu preciso estar sempre buscando o autoconhecimento para que eu possa fazer um planejamento eficaz e, através desse planejamento, me empenhar e ir buscando ele a todo tempo, Lembrando que esse planejamento também são questões tangíveis. Às vezes eu faço um planejamento, vamos colocar o exemplo dieta. Uma pessoa obesa quer perder mais 50 quilos. Aí ela fala assim, eu vou fazer isso e até março eu vou perder. Ela não colocou uma meta tangível, porque ela pode perder os 50 quilos. Olha, se a gente forçar bem os estudos, eu acredito que ela até perca, mas ela vai ralar demais e isso vai sofrer psicologicamente, ela não vai dar conta e vai acabar se frustrando. E aí é um grande problema que a gente começa a ter. Então acho que isso, Você colocar então pequenas metas. Pequenas metas. Metas ali, vai de 2 em 2, Eu digo de 1 em 1. Vai de 1 em 1. Não, no caso de peso, vamos de grama em grama. Grama em grama, grama. Qualquer coisa já comemora ali, E a gente vê também que hoje a gente tem uma sociedade extremamente ansiosa. Sim. Extremamente depressiva. E a gente vê os jovens hoje. Antigamente, jovem com 18, 15, criança com depressão, doutor. Você acha que toda essa sobrecarga que a gente tem de informação, principalmente da internet, tem gerado crianças e adultos extremamente ansiosos, depressivos, que nada para a pessoa tá boa. Por mais feliz que ela seja, por mais coisas que ela tenha, parece que sempre falta alguma coisa. Eu trabalho muito com adolescente, E a gente percebe que alguma coisa na criação deu errado, Então, hoje em dia nós temos as crianças que são muito fast, elas querem as coisas rápidas, Eu vou hoje eu tô com fome, eu passo por detrás de um estabelecimento, pego minha comida e já saio comendo, dirigindo e seguindo a minha vida. Ou seja, eu não estou me alimentando, eu só estou colocando comida para dentro. Estar na situação, ela é importantíssima para que a gente possa ter o entendimento. Então, se é tudo muito fast, a criança chora, eu dou. Ela precisa de algo, o pai desesperadamente vai lá e dá. Não faz com que a criança sofra para que ela possa conquistar aquilo. Eu sou meio adepto a uma fala do Pondé, que ele diz que o sofrimento é uma das bases para o conhecimento, Então, a partir do momento que a gente entra em sofrimento, existe um conhecimento muito grande sobre aquilo. E é sobre mim mesmo. Isso que é mais interessante.
Então, se eu estou em sofrimento, o que é que está causando essa dor? O que é que está causando esse sofrimento? Vou em psicólogo e ali a gente destrincha tudo. Então, eu acredito muito que essa depressão, ansiedade dessas crianças, vem muito da falta de cuidador. Eu vou dizer pai, mãe, não quero cometer nenhuma gafe, mas eu acredito que o cuidador, não importa se é pai, não importa se é mãe, se é vó, mas esse cuidador, ele precisa ter cuidado para lidar com a criança, de fato. Porque é uma outra geração, é um outro momento que a gente vem passando, enfrentando. Então a gente tem que abrir os olhos para essa nova realidade. Exato. Né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente faz as promessas, a gente coloca os objetivos e a gente não consegue cumprir. Por que é tão difícil, doutora, a gente conseguir cumprir as nossas promessas? Você quer ver? Eu fiz um plano para a minha vida particular. Eu sempre falo para os meus pacientes, eu sou psicólogo esportivo, então eu falo para os meus pacientes assim, vão fazer academia, vão para a academia. Ela está em moda, está em ascensão essa questão, então vão para a academia. A academia, ela vai me proporcionar, se eu avaliar bem, o processo dela, eu aplicando para a minha vida, eu só vou ter sucesso. Tá? Então, eu planejo ir para a academia e eu vou conquistando aos pouquinhos cada detalhe. Então, eu começo fazendo um exercício físico, eu faço ali com 10 quilos. Daqui 3 meses eu estou fazendo com 50. Levei 3 meses para poder aumentar esse peso até essa quantidade. Só que eu nunca fiz uma avaliação disso. Então, ao passo que eu faço uma avaliação, eu percebo as minhas potencialidades. E aí eu consigo deixar a coisa mais palpável. Sim. Eu não vou partir de um peso de 10 quilos para 50 no dia seguinte. Faço 10, 12, 14, eu vou indo devagar, vagarosamente, até chegar lá. Até porque o nosso corpo precisa acostumar com isso. Para a vida é a mesma coisa. Sim. Eu vou planejar algo que seja alcançável e que eu tenho certeza que eu venha fazer. Eu vou realizar aquilo. Por exemplo, vou ler um livro por mês. Eu não vou pegar um livro de 500 páginas. Vou pegar um livro de 30. Um livrinho pequeno de bolso. Sim. Vou ler uma página por dia. Terminou aquele mês, caramba, eu li um livro. A pessoa já leu um livro, então se você perguntar para ela, você já leu um livro? Já li, eu li um livro. Né? O próximo mês, ela já amplia, ela pega um livro de 60 páginas. Vou ler 2 páginas por dia. Então, tudo aquilo que você organizar, você consegue cumprir. Claro, precisa ter o autoconhecimento para você saber das suas limitações, isso é muito importante. Se eu conheço as minhas limitações, eu sei até onde eu posso chegar. Cheguei nas minhas limitações, eu tenho um estudo sobre aquilo e vejo se eu consigo transpor esse limite. E eu não transponho esse limite com toda a força. Eu vou aos poucos, eu piso nessa linha, depois eu ponho o pé inteiro, eu vou indo devagar, para que eu possa perceber a minha potencialidade, entende? Então, se eu quero ter realizações que sejam verdadeiras, eu preciso que ela seja compreendida por mim, eu sei que eu posso realizar e, através disso, começar a seguir este caminho, com motivação, com ordem, organização é muito importante, né? E aí eu fiz um plano, por exemplo, para a minha vida. Fui para a academia, sempre falava para eles, vão para a academia, e eu não ia. Então me senti um baita de um hipócrita, tá ligado? Era muito ruim. Eu falava para eles assim, vai para a academia, e eu olhava para dentro e falava, mano, você é muito sem vergonha, cara, não é assim, irmão. Impostor, né? Impostor, mano. Aí quando foi março do ano passado, eu falei, eu preciso me propor aí. E vou falar um negócio, eu odeio treinar, odeio. É horrível, dói, sabe, você tem que dedicar tempo para ir lá. Tem que ter disciplina, sabe, você tem que ter constância, né? Não pode faltar, só falta em casos extremos. Mas aí eu falei, cara, eu preciso ir. Então o que eu fiz? Criei um plano para mim e falei, eu vou fechar um mês na academia, eu pago mais caro, mas eu faço esse mês e vou me programar para ir 3 vezes na semana. Tá. Fui 3 vezes, o mês inteiro, às vezes eu ia 4, mas eu ia. Aí eu peguei e fiz uma avaliação física. Nessa avaliação física, eu tenho palpável o que eu ganhei de gordura, ou perdi, o que eu ganhei de massa magra, ou ganhei. Eu tenho o resultado daquele primeiro esforço, exatamente. Aí, feito isso,
Eu fiz a avaliação física, fechei mais 3 meses na academia. Agora paguei mais um baratinho, porque eu fechei um planinho. Aí eu me programei para ir de 3 a 4 vezes na semana. Falei, eu preciso forçar, lembra dos limites? Sim. Preciso forçar mais um pouquinho, então vou encaixar mais um dia. E eu ia de 3 a 4 vezes. Passou os 3 meses, uma nova avaliação física. Fiz essa avaliação física, comparei com a outra. Opa, os dados estão diferentes. O tórax está maior, o braço está maior e aí você começa a se empolgar. Agora, olha o tempo que eu levei para começar a me empolgar, foram 4 meses. 4 meses. Fechou os 3 meses, fiz essa avaliação, fechei mais 6 meses. Aí, fazendo todo o treino durante esses 6 meses, eu ia de 4 a 5 vezes. Na realidade, não, no 6 eu comecei a 5 vezes. E faltar apenas em casos extremos. Certo. Né? Então, eu fiz os 6 meses e aí você já começa a perceber que muita coisa vai mudando. Aí a gente muda o biológico, né? exato. A gente muda, tem 4 pilares que eu entendo na psicologia que eu tenho que trabalhar muito bem, que é o biopsicossocial e espiritual. No caso biológico, né, o meu corpo, eu preciso começar a me alimentar de uma maneira adequada, porque agora eu preciso adaptar o meu corpo aos exercícios, eu preciso suportar a carga que eu estou buscando, então eu faço uma dieta. A mental, que é toda uma organização que você faz por trás. Eu não gosto de academia, então hoje eu não vou. Não, peraí, eu já levanto, vamos e eu tenho que ter domínio sobre isso. Então, eu busquei, faço terapia para a gente poder estar alinhando isso. Depois a gente tem o social. Todas essas 3 instâncias eu consigo trabalhar dentro de uma academia. Então, olha quanta coisa eu estou aprendendo ali. Né? Então, a gente faz amizades. Hoje eu compartilho os meus posts com o pessoal da academia, com os instrutores e treinadores lá, e eles repostam. Por quê? Porque o social foi trabalhado ali também. E a questão espiritual, que aí eu respeito a crença de todo mundo, também é trabalhada para que a gente possa ter esse autoconhecimento. Terminei esses 6 meses de treino, eu fechei agora 1 ano porque agora eu não quero mais faltar. Ou seja, eu conduzi o meu corpo a entender que a atividade física ela está me trazendo benefício. Agora, eu não consigo ir para a academia e ficar só puxando o ferro sem compreender aquilo que eu estou fazendo. Esse é o diferencial. Então, todo o planejamento que você faz precisa entender que vai levar tempo para você cumprir aquilo. Só que nós somos fast, né? Imediatista. Eu quero passar por detrás ali da sala do terapeuta, já resolver meu problema e já... Sessão. Pronto, uma sessão. Até falando em terapia, acho interessante a gente colocar esse ponto aqui. Todo mundo deveria fazer? Sim. Ou não? Porque o pessoal vai fazer terapia só quando... Não, todo mundo tem que fazer. A coisa tá ruim, né? Eu odeio. A pessoa fala assim, não vou fazer terapia porque eu não sou louco. Cara, louco sou eu. Eu sempre falo para eles, velho, louco sou eu. Que ouve todo mundo. Não, louco é o psicólogo, porque a gente tem que ouvir todo mundo, interpretar aquilo. Imagina você entrar numa sala de 4x4, você com uma outra pessoa, aquela pessoa começar a trazer as suas dores. O senso comum que faria? Eu te entendo. Puxa vida, deve ter sido grande sua dor, porque a pessoa também está sentindo agora aquilo. Sim. Eu tenho que largar toda a minha história fora daquela sala, porque eu não posso julgar a pessoa de acordo com aquilo que eu vivi. Então, isso tudo acontece dentro de uma sala de terapia e é importante que as pessoas saibam disso, porque quando a gente fala sobre terapia, a gente está falando sobre uma condução de uma pessoa para um bem-estar. Sim. E esse bem-estar vai proporcionar para essa pessoa somente coisas positivas. A produção dela fica maior, seja qual for, a produção dela vai ficar muito melhor. Por Saber exemplo, falar não, sim, no profissional, doutor, melhora? Se a pessoa falar, eu quero fazer terapia porque na minha vida profissional, na família tá tudo bem, espiritual tudo bem, mas na minha vida profissional eu não consigo me relacionar com as pessoas do meu trabalho, eu bato de frente com o meu chefe. Ela pode fazer direcionado para a carreira, por exemplo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos profissionais, né? Eu sou psicólogo, vou cuidar da mente. Né? Aí você quer aprender uma linguagem de programação, você vai procurar um tutor de linguagem de programação. Ou seja, você vai potencializar aquele seu conhecimento que já é prévio às vezes, ou apenas gostou daquilo e queria conhecer um pouco melhor. Então você busca sempre um tutor, você vai acabar buscando isso para poder ampliar o teu conhecimento. O tutor pode ser um Google? Pode. Pode ser um YouTube? Pode. Né? Desde que você se direcione bem, seja bem direcionado a isso.
Por isso que em sete terapêutico a gente sempre faz testes com as pessoas de personalidade, porque às vezes você está atuando numa profissão e ela não se encaixa bem com a tua personalidade. Aí a pessoa, eu estou tão infeliz com o meu trabalho, você vai investigar, a pessoa está infeliz porque não encaixa com a personalidade dela. Né? É que nem eu sendo um apresentador de TV. Eu acho que eu não ia me dar muito bem. Poderia fazer um teste às vezes aí. Se quiser aí a casa. Vem faltar, a gente chama você, doutor. Mas eu não sei se eu daria muito bem, né? Essa desenvoltura, assim, eu acho que eu não encaixaria bem. Eu gosto muito de ouvir as pessoas. E assim, não que a gente seja meio sádico, mas até é um pouco, porque a gente acaba ouvindo o sofrimento das pessoas, né? E não que aquele sofrer pra gente seja alegrador, né? Mas a gente acaba ouvindo muito o sofrimento das pessoas. E ali você conhece muito a pessoa, né? Então, a psicologia, quando ela entrou na minha vida, ela entrou para transformar a mim. Olha só. Foi bem interessante isso, porque ao lidar com pessoas, eu aprendi como lidar com elas. Eu sempre fui meio turrão, ainda sou meio casca grossa, sabe? Mas eu sempre fui muito taxativo nas coisas, assim, fora da flexibilidade. Não era maleável. E eu, com a psicologia, ela foi trazendo informações das quais eu falei, cara, as pessoas sofrem. E aquilo que é bobeira para mim, não é bobeira para essa pessoa. Tem importância isso. Agora, como que é essa importância? O que isso está atrapalhando nesse desenvolvimento? Que é algo desse recomeço, né? A pessoa olha a tua história lá atrás, eu não consigo sair de tal situação, quero mudar isso, não consegue, entra em terapia, encontra dificuldade. Se não for uma doença mental, se for uma doença mental, psiquiatra, vamos tratar com medicamento. Mas é sempre importante a terapia para haver esse direcionamento, porque ela amplia os horizontes. Mas ela amplia os horizontes sobre si mesmo. Isso é o mais interessante. E aí você começa a ter uma visão sobre si mais aprofundada e você fala, poxa, cara, esse não é eu. Quem sou eu aqui nessa história toda? E o quem sou eu é uma pergunta que eu sempre faço para meus pacientes, né? Eu chego para eles e falo assim, quem é você? Eles bugam. Acho que a pior pergunta de se fazer alguém é isso. Quem é você? Aí acho você que vai depois falar... dessa qual a sua maior qualidade? Aí você não, aí travou. Não, bugou. Agora pergunta os defeitos. A pessoa vai falar... Fala vários. Assim. Por que, né, que o ser humano é dessa forma? Porque a gente tem uma tendência para o mal. Tá? Eu digo que tem uma frase não, né? Tem algo chamado como entropia psíquica. Entropia psíquica é quando a gente entra no estado vago da mente. Tá? Entrando no estado vago da mente, você já ouviu aquela frase que talvez sua avó dizia, que mente ociosa, oficina do diabo? Já ouviu isso? Já. Não é o diabo da igreja com garfo, com chifre, que está lá entrando, né? São os teus demônios interiores ali, dos quais te fazem sofrer. São os teus traumas de infância, né? Porque toda vez que a gente tem um trauma, ele fica tão focado no nosso inconsciente que às vezes um estímulo de fora faz com que eu lembre daquilo, mas eu lembro os sintomas, eu não lembro daquela história às vezes, porque ela vem inconsciente. E aí a gente não entende por que entrou numa ansiedade, uma crise, alguma coisa nesse sentido. Bom, mas não aconteceu nada, aconteceu. Houve algum estímulo, né? Então, essas mudanças, elas acontecem de uma maneira sutil e eficaz. Isso que é legal. Então, estudar a mente, acho que é algo muito interessante. Acho que, como o doutor falou aqui, acho que a gente pode começar com uma pequena leitura, pode começar aí, né, procurando uma ajuda, fazendo Lembrando uma das terapia. leituras, sempre uma leitura positiva. Não vai ler um negócio que vai desgraçar a sua vida. Não, por favor. Vamos ler algo que estimule, né? Eu até recebi aqui, na semana passada, um cardiologista que trouxe uma informação super importante pra gente. Ele falou que até o AVC, o infarto, pode ser causado até o tanto de notícias ruins que as pessoas assistem. As pessoas que mais têm esse tipo de questão de saúde são pessoas que são, adoram esses programas que falam de morte, de assassinato. Eu vivenciei um caso de uma pessoa que pegou Covid, passou pelo processo do Covid, o Covid já havia saído, já não tinha mais, e a pessoa teve uma crise de pânico. Essa crise de pânico desligou essa pessoa por uns 30 segundos. 30 segundos.
eu estava na situação, eu bati na pessoa para poder voltar ao normal. Eu juro, eu bati, eu dei tapa na cara para a pessoa poder voltar. A pessoa voltou, retomamos, foi feito os exames, ela já não tinha mais nada. Ou seja, a situação ali era, se eu for para o hospital, porque a respiração estava ruim, que era uma sequela, se eu for para o hospital, vão me entubar. Qual a informação que você tinha na época quando entubava? Morte. Então, o que a mente faz? Desliga e vamos salvar o corpo de alguma forma. Como se, na verdade, ela fizesse aquilo que você tem tanto medo que aconteça. Sim. Né? Porque ao mesmo tempo que você dá essa ordem para qualquer ordem que você der para o seu cérebro, ele vai aceitar aquilo, porque ele não sabe, né, o que é bom, o que é ruim, não sabe diferenciar, ele não né, diferencia, os comandos, né? Mas ele sabe o que precisa ser feito. Uau. Ele vai liberar o hormônio necessário para aquele estímulo, ele vai acalmar, ele vai acelerar o teu coração, se necessário for. Por que temos crise de ansiedade? Você vai ter aquele ataque cardíaco. Né? Se você estiver fazendo digestão, por exemplo, ele vai parar de fazer digestão porque precisa de sangue nos músculos. Porque ele não entende, é um perigo. Você está entrando num alerta, você está vendo, né, a morte, então você entra numa ansiedade. Você pode estar, por exemplo, um pitbull correndo atrás de você. A primeira coisa que vai acontecer é o coração acelerar para mandar sangue para os músculos. E você pula muro de 3, 4, 5 metros com isso. É muito engraçado, né? Adrenalina, né? Nosso corpo ele é muito poderoso, né, doutor? Eu acho que a gente não sabe o poder que essa máquina tem. Não conhecemos. E às vezes a gente pode usar ela para tantas coisas boas e muitas vezes a gente se fecha dentro de nós mesmos. Então, eu acho que o autoconhecimento é um ponto fundamental para a gente não criar essa expectativa fora da nossa realidade. Exatamente. E viver um dia de cada vez, exatamente, uma meta de cada vez. Lembrando que o ano tem aí 12 meses, né? E a gente pode 365 separar. dias. Exato. Eu não vivo todos eles ao mesmo tempo. Eu estou vivendo agora. Tem as estações. Eu estou aqui contigo agora. Não é? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos entregar o melhor que tem que ser entregado neste exato momento. Né? Então, isso todas as pessoas têm que fazer. Né? Eu, você, o pessoal, a equipe, eles estão entregando neste exato momento o melhor deles. Então, se todas as pessoas pensarem em entregar neste exato momento o melhor deles, nós não vamos ter um mundo ruim. Com certeza. Eu garanto. Com certeza. Então, todo esse planejamento de ano... Esse presente, né, que é o agora, né? Esse presente é o agora. Aproveitar isso. É muito importante. Olha, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. A gente sabe que a gente poderia falar aqui a tarde toda sobre o assunto, porque é um assunto gigante. Tem algum livro que você recomenda para quem não gosta de ler, quer falar, olha, eu quero começar a ler agora? Eu tenho dificuldade para leitura, tá? Sério? Tenho. Então, o que eu fiz? Também. Eu comprei um livro que foi a filha do Bruce Lee que escreveu. E eu achei a filosofia do Bruce Lee assim, muito bacana, porque encaixa exatamente com aquilo que eu proponho de academia e vida. Né? E ele traz o livro Seja Como Água. Seja Como Água do Bruce Lee. É um livro muito gostoso de ler, simples de ler. Tem uma filosofia de vida muito bacana que Bruce Lee ele traz a filosofia dele em arte marcial aplicada à vida. Né? Então, uma filosofia muito bacana. E isso me chamou muito a atenção. Então, se a pessoa quiser ler, leia esse livro. Legal. Tá? Tem um outro livro que ele é mais cristão e eu acho que ele vai encaixar bem, ele não tem... Talvez ela vai habilitar um pouco mais a fé. Tá? O Desejado de Todas as Nações. Tá? Eu tenho uma referência muito grande que é Jesus Cristo. Se existe uma pessoa que eu quero seguir, quero chegar perto, é esse. Porque a vida que ele levou é exatamente a vida que a gente devia levar. Pois é. Eu penso dessa forma, né? Aquela liberação de ocitocina que ele tinha, ela contagiava, por isso que o amor contagia. Ocitocina é o hormônio do amor. Sim. Né? Então, se tem algo que possa me inspirar para o Flávio, é Jesus. Então, se tem um livro que eu posso indicar, seria esse, bem inspirador também. Muito legal.
Lembrando que ele foi o homem mais inteligente do mundo. Então a gente tem aí... É, né? Foi não, é. Né? Ainda ninguém vai superar ele. Ele é insuperável, né? Mas muito obrigada. Eu que agradeço. Volte outras vezes pra gente conversar, um papo super Desculpa, gostoso. é Bárbara, né? Eu falo o nome errado toda hora, tendo paciente errado também. Não tem problema, fique tranquilo. Eu só não falo errado porque eu tenho a Você cola tem a cola, aqui, eu não. Cadê o seu crachá, hein, Bárbara? Não é? Esperto é o Silvio Santos, que põe o nome de todo mundo Põe aqui, o nome de todo mundo, pra ele não errar, pô. Não tem problema. Quero Obrigado, te agradecer. Bárbara. Passa os seus contatos pra gente, por gentileza. Tem o meu Instagram, que é flavio.psicólogo, tá? Tem o meu telefone, que é 11 980 82 5707. No meu Instagram tem meu site lá também, você pode estar acompanhando um pouco a minha vida, que eu coloco ali algumas coisas, principalmente voltada para academia e a parte mental. Eu sempre trago algumas frases pelas manhãs também para dar uma empolgada na galera. Uma né? Mas são esses aí, tá bom? Muito legal. Vou seguir você para acompanhar e ter essa inspiração para poder fazer exercício, que não é todo dia que a gente tá detalhe, afim, né? você entra em contato comigo, eu vou responder, não importa, eu sempre estou online. Tá, então já tive vários casos aí, às vezes de atender meia-noite, eu tô atendendo, então não tem... Aproveitem, que não é todo doutor que vai atender, todo psicólogo que tá afim, não. Obrigada mais uma vez, Flavio.